Olá pessoal, eu sou o Thiago Bruce e hoje vamos fazer mais uma aula aí sobre forças. A gente vai continuar aquela aula anterior sobre força elástica, fazer mais 3 exercícios aqui que eu preparei. Bora lá para os exercícios. Lembrando então que na aula anterior a gente falou aí sobre a força elástica, a lei de Hooke, e a gente fez o primeiro exercício. Hoje a gente vai fazer mais 3 aqui. Nesse exercício 2, o que a gente sabe? Determine a variação do comprimento de uma mola que possui uma força atuante de 50 newtons e sua constante elástica é 400 newtons por metro. Então, anotando tudo que a gente tem aqui, a gente tem a força elástica, né, que seria essa força atuante, 50 newtons. A gente tem a constante elástica. Constante elástica, 400 newtons por metro. Aí eu preciso achar o nosso x. Quanto que é esse x? A gente sabe que para calcular, trabalhar com força elástica, a gente usa a lei de Hooke, que fala que força elástica é K vezes x. A força elástica a gente sabe que é 50. O K a gente sabe que é 400. Preciso achar o x. 400 aqui está multiplicando o x, vou isolar o x. Então, passo dividindo. Então, vai ficar 50 dividido por 400. Isso vai ser nosso x. Então, o x vai ser... vou cortar um zero com zero aqui, né? Simplificando. 5 por 40 vai me dar 0,125 metros. Lembrando, como eu estou trabalhando lá, o K é newton por metro, essa deformação aqui vai me dar em metros. Se eu quiser dar a resposta em centímetros, basta multiplicar por 100, certo? Então ficaria 12,5 centímetros. Então nesse exercício foi me dado a força, foi me dado o K. Joguei na lei de Hooke e obtive a deformação de 0,25 metros, ou 12,5 centímetros. Questão 3. Aqui a gente tem um gráfico, certo? Que mostra como varia a força elástica dependendo da deformação da mola. Eu tenho esse ponto aqui que eu vou poder utilizar, né? Que quando a deformação é 20 centímetros, a força elástica é 100 newtons. Aí olha o que pede na letra A. Determine a constante elástica da mola em newton por centímetro. O bom é que a nossa deformação já está em centímetro, para facilitar. Eu sei que força elástica é K vezes x. Força elástica, nesse caso, é 100. Vou usar o ponto que me foi dado, eu preciso achar o K. O x, para a força de 100 newtons, a deformação é 20 centímetros. Então, eu tenho aqui 100 igual a K vezes 20. Vou isolar o K. Então, 20 está multiplicando, vou dividir do outro lado lá o 100. Então, vai ficar 100 dividido por 20. Esse vai ser o meu K. Fazendo a divisão aqui, 5 newtons por centímetro. O que isso significa? Para cada centímetro que eu deformar a mola, ela vai estar fazendo aí uma força de 5 newtons. Lembrando que a constante elástica é como se fosse o RG da mola. Essa mola tem essa constante sempre. Vocês podem ver aqui que é a variação linear da força em função da deformação. Letra B. A intensidade da força elástica para uma deformação de 5 centímetros. Então imagine que em vez de deformar 20, eu deforme apenas 5 centímetros. Quanto seria essa força? Vamos calcular. Força elástica, lei de Hooke, né? K vezes x. A força elástica eu preciso descobrir nesse caso. O K a gente acabou de calcular na letra A, que é 5, e o x vai ser 5. Então, força elástica vai ser 5 vezes 5, 25 newtons. Então, nesse ponto aqui, a força vai ser de 25 newtons. Mas dá uma olhada. De 20 centímetros para 5, a gente dividiu
por 4, né? Então a força é a mesma coisa. De 100 para 25 dividido por 4. Eles são aí diretamente proporcionais. Questão 4. Pessoal, nessa questão 4, o que a gente tem? Você tem uma pessoa aí com massa de 80 kg, está sobre uma plataforma cuja base é formada por 4 molas idênticas. Aí pergunta-se, calcule a constante elástica das molas, sabendo que todas elas, no caso, sofreram uma deformação de 5 centímetros. Então, imagina assim, você tem a pessoa, deixa eu desenhar aqui o homem palito. Então você tem aqui a pessoa sendo puxada pela terra, né, com a força peso, só que ela é empurrada para cima com 4 forças elásticas, vamos pensar assim. Certo? Idênticas, porque as molas são idênticas e são deformadas igual. Então teria aqui no caso 4 forças elásticas. Então tem o peso para baixo e as forças elásticas para cima. Para manter essa pessoa em repouso, o meu peso, no caso do peso da pessoa, tem que ser igual a essas 4 forças elásticas. Certo? O peso é fácil calcular, né? Peso é massa vezes gravidade. Utilizando a gravidade como 10, então ficaria 80 vezes 10, 800 newtons. Ou seja, 800 newtons é o peso, que é igual a 4 forças elásticas. Então, cada força elástica vai ser 200 newtons, certo? Aí 200 mais 200 mais 200 mais 200, 800 newtons. Certo? Então, de novo, se cada força elástica, no caso, vai ser 200 newtons. Eu sei que força elástica é K vezes X, lei de Hooke. Aqui é 200, né? Nossa força. O K eu preciso descobrir e a deformação de cada mola é 5 centímetros. Vou isolar o K, né? Então o 5 passa dividindo. Então o K nada mais é do que 200 dividido por 5. Certo? Fazendo essa divisão vai me dar 40 newtons por centímetro. E se por acaso você quer calcular a constante não em newton por centímetro, mas em newton por metro? Aí o que você faz? Você transforma lá, né? A deformação que está em centímetros e metros. Então, dividindo por 100 os 5 centímetros, vai me dar 0,05. Aí eu passo dividindo. Então, o K seria 200 dividido por 0,05. E daria, então, 4.000 newtons por metro. Se você quiser calcular aí a constante em newton por metro. Certinho, pessoal? A gente sabe, então, que o peso é igual às 4 forças elásticas, né? Cada mola aí fazendo uma força elástica idêntica para cima. Eu calculei o peso. Aí depois, se o peso é 800 newtons, é igual às 4 forças elásticas. Então, cada força elástica, a força elástica de cada mola, no caso, é 200 newtons. Aí eu substituí na fórmula da lei de Hooke. A deformação das molas é de 5 centímetros. Passei dividindo e achei aí a constante elástica em newton por centímetro e newton por metro. Certinho? Então, um bom descanso para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço!